Bom dia. O tema do nosso TED Talk é as 100 anos de paz, do capítulo do livro do Cal Polanyi, A Grande Transformação, e o seu desfecho. Bom dia. O Polanyi se dedica a explicar as circunstâncias das grandes transformações imediatas do século XX, como, por exemplo, a Grande Depressão, a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do fascismo e entre outros. O Polanyi faz uma crítica contundente ao liberalismo de mercado, o mercado autorregulado, que é a crença de que o mercado por si só ele vai ser autossuficiente, que não precisa da ingerência do Estado, que esse mercado sim vai trazer a estabilidade social. Mas a Europa, nessa época, que era um continente bastante beligerante, ela viveu um período curioso, um período de 100 anos de paz, que foi a ausência de grandes guerras entre as grandes potências. Só que o Polanyi, ele explica no livro que a consequência, não consequência, mas o motivo disso era porque nessa época a Europa vivia uma época de paz, de fé no progresso, perdão, e se acreditava muito na razão humana e que o mundo poderia ser um lugar melhor, sem conflito. Mas o equilíbrio entre essas potências, que garantia a paz entre essas potências, era o equilíbrio de poder, o padrão ouro, a, o mercado autorregulável e o Estado liberal, que a gente vai explicar posteriormente. Bom, como o Pedro falou, a civilização do século XIX se firmava nessas quatro instituições, relembrando: equilíbrio de poder, mercado autorregulável, Estado liberal e padrão ouro. Todavia, o mercado autorregulável foi a fonte matriz, porque só o sistema de equilíbrio de poder não era suficiente para manter a paz. Na primeira parte do século, por exemplo, a paz foi mantida através da Santa Aliança, que era uma união de impérios absolutistas que suprimiu qualquer revolução é, é, baseada na Revolução Francesa. Essa aliança também contava com a ajuda da Igreja Católica, que visava a manutenção do sistema, não queria que aquilo mudasse. Essa paz inicial, propagada pela Santa Aliança, não era uma paz democrática, naturalmente. A Santa Aliança, na verdade, era uma coalizão do medo. Eles estavam ali para acabar com as revoluções porque não queriam que nada mudasse. Então, as tropas cesaristas, por exemplo, esmagavam revoltas na Hungria, os austríacos intervinham na Itália, os franceses em Cádiz. Era uma paz feita à custa da liberdade. Nesse período, a ordem importava mais do que a justiça. Aqueles que apoiavam o interesse pela paz eram claramente aqueles que mais se beneficiavam dela, como por exemplo feudalistas e antigas dinastias, que viam seu poder ameaçado por essas ondas revolucionárias. Dessa forma, a Santa Aliança utilizou por meios coercitivos e ímpeto ideológico necessário para uma nova política atuante. Seus exércitos esmagavam minorias e, quando era uma maioria, eles freavam. É, Porém, não ficou só na Santa Aliança. Surgiu depois o Concerto da Europa, que buscava o mesmo objetivo, só que por meios diferentes. O Conselho da Europa visava a difusão da ideia do equilíbrio de poder, como fosse capaz de manter a ordem, sendo mais pragmática e diplomática que a Santa Aliança. Que a Santa Aliança possuía um caráter absolutista, religioso e conservador. O Conselho da Europa tinha um caráter um pouco mais diplomático. Você pode dizer que a Europa estava traumatizada das guerras napoleônicas e por isso, em 1815, fizeram esse acordo. As grandes potências da época, Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia, decidiram fazer esse sistema para evitar novos conflitos. A ideia era que nenhuma potência deveria ter poder suficiente a ponto de ameaçar as outras. Mas esse equilíbrio ele era bastante frágil, não havia um governo unificado da paz, e esse concerto ele acabou sendo apenas um arranjo diplomático que, de forma paradoxal, era sustentado pela ameaça constante da guerra. Por conta disso, o Polanyi diz que o que manteve o sistema funcionando em harmonia foi justamente a economia. O comércio, o crédito e a moeda se tornaram fatores centrais não só da estabilidade financeira, mas também da estabilidade política da época. A paz da Europa no século XIX, como diz o filósofo, não veio através da diplomacia e sim da economia. O que manteve a paz foi a organização econômica no mundo, uma força chamada alta finança global. O que a gente pode trazer para a nossa pra contemporaneidade é o FMI da época, porque a alta finança era uma associação independente de banqueiros, eles não possuíam nenhum tipo de vínculo nacional com nenhum estado,
e ele funcionava como elo principal entre finança e política. Havia um contato íntimo com a finança e a diplomacia também, e nenhum plano de guerra ou de paz era considerado se não fosse um consenso entre essas duas esferas. Todavia, o segredo da paz da época repousava sobre o aspecto técnico da finança, porque sem paz não haveria finança. Então, eles precisavam dessa paz momentânea. Esses banqueiros, como eu disse, eles não estavam submetidos a nenhum tipo de governo, eles agiam de maneira completamente independente, visando somente o lucro. Eles eram, de longe, nem um pouco pacifistas, porque a fortuna que eles construíram ou herdaram foram construídas em cima de pequenas guerras rápidas e localizadas, só que para eles não era nada vantajoso uma guerra generalizada entre as grandes potências. Então, por isso que eles previam a manutenção da paz, não porque eles eram bonzinhos e pacifistas. O Polanyi cita até os Rothschild, que eles são bastante famosos, que na época já era bastante conhecido, e eles tinham agências em muitas capitais da Europa. E pela primeira vez o crédito se tornou algo internacional, como é rotineiro nos dias de hoje. Se um rei ameaçasse, por exemplo, começar uma guerra, sua moeda poderia se tornar podre no mercado internacional. Era a maneira que aquela da finança tinha de estrangular economias, para que essas economias, esses estados, seguissem aquilo que eles estavam querendo. E a guerra que antes movia a economia passou a ser um risco para ela, porque na época, por exemplo, do expansionismo, das grandes navegações, era o que movia, era o que determinava um país ser potência ou não. E a partir desse momento não mais, porque era a paz que garantia a manutenção desse poder. O comércio dependia que houvesse estabilidade, tornando a guerra algo indesejável para a economia. Por interesse econômico, a alta finança se tornou um agente da paz. Mas apesar disso tudo, o Polanyi diz que essa paz não era buscada a qualquer circunstância. Sim, ela era preferível do que o conflito, por isso ela era buscada só quando possível. Os governos temiam o colapso do crédito e a desvalorização das suas moedas. Isso tudo leva o autor a dizer que esse foi muito provavelmente a primeira vez que o mercado ficou igualmente interessado na paz, tanto quanto um Estado. Tudo isso funcionava em um sistema maior, o sistema do padrão ouro. Cada moeda nacional estava ligada a uma quantidade fixa de ouro, e que garantia a estabilidade cambial entre os países. Isso significa que a economia de cada país não funcionava as suas regras, funcionava regras externas. Se um país entrasse em crise, tinha que cortar os salários e sacrificar sua própria população para manter a paridade com o ouro. Portanto, o padrão ouro era um sistema moral e não só econômico. Era uma ideia que a estabilidade valia mais que a justiça social. O governo se comprometia a converter o papel moeda em ouro quando alguém quisesse. O padrão ouro pretendia criar um mercado global integrado que reduzisse o papel das unidades nacionais e dos governos nacionais no seu efeito, e foi exatamente o oposto. Na verdade, isso acabou ajudando a gerar duas grandes guerras, e foi preciso que houvesse uma confiança nos bancos, no governo e nas moedas, para que desse certo. Assim, a disciplina fiscal e o bom comportamento financeiro se tornaram virtudes políticas. Essa confiança no mercado autorregulável levou Polanyi a falar de uma coisa que se chama dupla movimentação. Toda vez que o mercado tenta organizar a sociedade segundo suas próprias regras, ele tende a tomar muito espaço e a empurrar essa sociedade para o outro lado. Como um meio de se defender, a sociedade começa a empurrar de volta. Diferente do próprio mercado, esse contramovimento da sociedade que o Polanyi fala, ele sim é espontâneo. O Polanyi aponta que esse conflito é muito forte na história moderna. O mercado empurra em uma direção e a sociedade empurra para outra. Esse conflito contribuiu para manter aquela paz aparentemente duradoura. E o Polanyi, no livro dele, ele dá fazendo uma ponte com o que o Joaquim acabou de dizer, o Polanyi, no livro dele, em uma parte, ele dá até um exemplo da teoria do elástico, que o mercado autorregulável, com essa sede insaciável
de lucro, ele vai gerando uma tensão, ele vai esticando o elástico a tal ponto que se torna insustentável, que se puxar mais um pouco, esse elástico vai estourar. E se estourar, significa colapso social. Então a sociedade, em geral, faz o possível para esse elástico não estourar. Tanto é que ele cita que o mercado empurra para uma direção e a sociedade para outra. E ele também faz outro adendo, que o perigo dessa dupla movimentação, que quando a sociedade e o mercado eles não encontram um consenso, ele dá o exemplo da Itália fascista, que surge um animal político populista com tendências fascistas e toma o poder naquela sociedade. Mas, voltando agora para o tópico, a City de Londres era uma grande responsável por vigiar tudo isso, ficando a finança global concentrada nela. Polanyi chama isso de Pax Britânica, uma paz garantida por menos canhões e mais estabilidade, pelos fios invisíveis da economia internacional. Naturalmente, os governos endividados preferiam se manter estáveis e previsíveis, pois seus créditos dependiam disso. Isso tudo porque o comércio estava diretamente ligado a esse estado de paz e interdependência econômica, né? Sendo a ausência de conflitos apenas uma consequência desse estado de necessidade mútua. No entanto, essa paz era bastante frágil, porque quando essa organização econômica chegou à sua ruína, a paz que veio com ela se foi instantaneamente. Com isso, as potências entraram numa corrida colonial, um livre comércio, e o livre comércio foi substituído pelo protecionismo. Cada um queria saber de si. A Alemanha, que era recém-unificada, buscava crescer como Estado, enquanto França e Inglaterra competiam por mercados. Isso gerou um colapso e acabou ocasionando guerra. Como o Pedro falou, esse equilíbrio se desfez e foi dividido em dois blocos. A Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, Áustria, Hungria e a Itália, e do outro lado a Tríplice Entente, que era a Inglaterra, a França e a Rússia. O antigo conceito da Europa foi deixado de lado e esquecido, e os países que antes eram unidos por conta da economia acabaram se afastando cada vez mais. Quando o sistema do padrão ouro ruiu, os estados começaram a querer proteger suas próprias economias e soberania. Segundo Polanyi, a guerra de 1914 foi uma consequência desse sistema fracassado. Não dá para dizer que foi o único motivo, mas com certeza foi um dos. O Polanyi demonstra que a paz do século XIX não foi uma conquista da diplomacia, mas sim da economia, de interesses puramente econômicos. A paz parecia algo simples enquanto durou, mas quando uma coisa ruiu, todo aquele castelo de cartas ruiu também. Porém, é possível trazer esse questionamento para o mundo de hoje, ainda mais levando em consideração a economia integralizada que a gente tem, tão interdependente. O Polanyi, por exemplo, no livro, logo na introdução, fala que a gente está numa vantagem do olhar, uma vez que a gente está olhando para baixo e vendo as ruínas daqueles antigos impérios. E a gente pode tentar aprender um pouco com essa análise do Polanyi, trazendo para a perspectiva de hoje e questionando, será que o fato da nossa economia hoje ser tão interdependente é o suficiente para manter a paz? Ou a história pode se repetir? Infelizmente não é um tópico que dá para trazer aqui no TED Talk, mas fica o questionamento aqui e a nossa proposta era realmente só trazer a análise do primeiro capítulo do livro do Polanyi. É isso. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.